E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bacana? Como sempre, mais um serviço, ok? Dessa vez aí é um Fiesta. Eu já tenho um vídeo sobre esse motor no meu canal, né? Um casinho, motorzinho Enduro aí, que eu fiz uma manutenção grande. Esse carro aqui não vai ser uma manutenção tão grande quanto a do casinho, mas é aquela manutenção já típica aí do sistema de arrefecimento. Eu já vou falar aí para vocês. Bom, que carrinho é esse, pessoal? Isso aqui é um Fiestinha, ok? O carro é ano 97, é um Fiestinha completo. Ele tem direção hidráulica e tem também ar-condicionado. É, Fiestinha completinho aí. É um carrinho que está com uma quilometragem até baixa ali, ó, ele tá com 88.589. Só que como esse odômetro aí, ele vira a cada 100 mil, então pode ser que esse carro já esteja aí com 188, ou 288, 388, né? A quilometragem ali não dá pra gente distinguir por conta do número de casas ali, ó lá, ó, 88.589, ok? Mas aí a gente vai por outros detalhes, né? Eu tô vendo ali, mas não dá para mostrar para vocês, eu tô sem a luz do flash. As borrachas ali do pedal de acelerador, embreagem, tá condizendo aí com a quilometragem do carro, assim como o volante também. A tapeçaria do carro ainda tá toda original, ok? Uma tapeçaria bacana, toda original. Não tem nada rasgado, nem nas laterais de porta que normalmente tem. E a parte elétrica do carro tá funcionando aí direitinho, né? Vidro elétrico, é o carrinho 4 portas aí. O único detalhe aí é que esse carro é 1.0, né? 1.0 com ar-condicionado, direção hidráulica é pesado pra caramba aí. Para um carrinho dessa época, 97, esses motorzinhos aí bem diferente dos motores atuais aí com relação à potência. Mas é isso aí, é o que a gente tem para hoje. Essa cliente parou aqui na porta da oficina um certo dia porque ela estava com barulho, mas era essa haste de sustentação aqui do capô. Ela acabou se desprendendo, tem uma borracha aqui, tá sem a borracha, e caiu aqui em cima da polia da direção hidráulica e ficou um barulho. Ela não sabia o que era, eu abri o capô e já identifiquei aqui que era a haste, né? E aí, como de praxe, já olhei aquele reservatório ali no canto, que o reservatório tá ali, pessoal. Esse aqui, ó, deixei ele viradinho aqui porque tá cheio de água aí dentro, e água com ferrugem, que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu já até mostrar. Bom, e aí, agora eu peguei um balde graduado, olha lá como é que tá a situação disso aqui, ó. Aí. Sem condições, né, pessoal? Eu tirei dessa forma aqui só para mostrar para vocês aí como é que tá a situação do líquido de arrefecimento desse carro, né? Ferrugem puro, o reservatório tá até pesado, olha como é que sai sujeira. A gente balança aqui, ó. Ó. Ferrujão, né? E aí eu passei para ela, olhei esse reservatório aqui dessa cor aqui, eu já falei para ela, falei, ó, seu carro tá com problema aí. E expliquei pra ela, né? Quem já assiste o meu canal aí já sabe. Expliquei pra ela que isso aí não pode ficar desse jeito, o carro não pode andar dessa forma, que isso aí vai causar uma série de problemas pra ela. Até porque ela fazia pouco tempo que estava com o carro, né? E aí passei pra ela alguns valores, ela acabou concordando, marcou aqui na agenda da oficina e trouxe aí o carro pra gente efetuar o reparo. Então, para adiantar, pessoal, o que eu já fiz ontem, tá? Eu já fiz a remoção aqui da válvula termostática, que eu vou comentar, já tirei bomba d'água, desliguei algumas mangueiras aqui, ok? E também um selo que tem aqui também que está com vazamento. Então, eu já vou comentar e eu vou ligar o flash aqui para ficar melhor aí para registrar. Bom, agora sim, pessoal, com o flash ligado, ó, a gente pode ver bastante oxidação. Bem característico, né? Ó, tá, aqui vai a válvula termostática. A válvula termostática tá aqui, ó, toda enferrujada, ok?
A gente já percebe aí que a válvula está aberta, ó, tá? Olha lá. A válvula está aberta. Então a válvula vai aqui, certo? E aqui a gente tem ainda o tubo, né? A tampinha, olha como é que tá enferrujado isso, oxidado, comeu mesmo a peça. E a gente já tinha vazamento aqui na carcaça da válvula termostática, né? A peça vai aí, ok? Então aqui a gente vai ter que substituir essa peça, essa aqui não tem mais jeito, e trocar também a válvula termostática e fazer uma limpeza, né, uma retífica aqui para poder dar o perfeito assentamento da válvula nova aí, e da vedação, para depois a gente efetuar um teste de pressurização no sistema e ver se está pressurizando, ok? Aqui embaixo na bomba d'água a gente também tem aí oxidação, ok? Eu não observo o ponto de vazamento na junta da bomba, mas olha o ferrugem lá dentro, lá, tá vendo o ferrugem lá dentro lá, ó, do bloco do motor? Deixa eu dar um zoom aqui, olha ó, o ferrugem ali ó, na água ali, aí, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pôr o dedo aqui, ó, aí, ó, olha lá, como é que fica, beleza? Então aí vai a bomba d'água, eu já removi também. Desliguei aqui o tubo aqui para ver a situação desse tubo aqui, tá boa essa mangueira. E o que eu percebi nesse carro aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente ainda tem aqui uma bomba d'água ainda original, né? Eu não sei se essa bomba já foi trocada e posto uma original ou se essa ainda é original do carro. Aparenta ainda ser original pelo grau de oxidação aqui no tubo, tá? Da mangueira. Olha como é que tá isso aqui, tá bem oxidado, bem comido mesmo. Aqui não tem nem condições de montar uma mangueira nova, né? Já estava vazando aí. E você vê bastante ferrugem aqui no rotor da bomba, né? Olha aí como é que tá tudo enferrujado, ok? Então, aqui é a parte da bomba. Deixa eu tirar a luz aqui, porque senão fica... Não dá para mostrar ainda aqui. Essa mangueira, pessoal, que eu tenho aqui, ó, ela foi uma mangueira substituída. Ela tá com um grau de oxidação bem leve, mas o bocal dela aqui tá feio. Eu vou ver, vou tentar dar uma limpada nela aqui depois e ver se eu consigo reaproveitar essa mangueira aqui. Ela foi uma mangueira substituída aí do sistema, tá? Ela não é a mangueira mais original, mas externamente ela está em boas condições. Internamente também, embora ela tenha ferrugem, mas ela tem um grau de oxidação leve aqui, tá? Esse ferrugem que vocês estão vendo é conforme a água vai passando aqui, ó, vai sujando a mangueira. Não é aquele ferrugem que ataca ainda a borracha e fica toda quebradiça a mangueira, tá? Como eu já mostrei em outras situações aí para vocês, ok? Mas eu sempre vou estar dando uma analisada melhor e havendo a possibilidade eu vou reaproveitar a peça, ok? Como eu já expliquei isso em outros vídeos. Eu tirei aqui os rolamentos da correia de acessório, tá? Estão bem desgastados, roncando bastante, tá? São os dois rolamentinhos da correia de acessórios, tá? Tá bem desgastado, com bastante barulho. E a correia, ela tá em um caso bem crítico aqui. Olha como é que tá a correia, ó, tá? Essa aqui, a pessoa deu sorte, né, ó, de não ter se rompido aí, não ter se partido, né, com o carro em uso. Olha como é que tá toda quebrada a correia, toda ressecada. E o que mais me espanta aqui é que essa cliente levou o carro no mecânico aí, né, que ela conhecia, e assim que ela comprou o carro, perguntou se o carro estava tudo bem, tudo em ordem. Ele falou que estava tudo em ordem, aqui no motor estava tudo bem, né, que ela não precisaria se preocupar com nada e que estava tudo em ordem. É engraçado como é que um reparador vendo um reservatório do jeito que está aquele, né? Aqui já dava para identificar vazamento, como eu vi. A correia aqui, na hora que ela estava montada aqui, eu observei que a correia já dava para ver nitidamente lá o ressecamento, né? Na correia de acessórios aqui, porque esse carro não tem correia dentada, mas dava para ver nitidamente o ressecamento. Então quando essa cliente parou aqui, que eu acertei a haste aqui, eu me assustei, né? Eu falei, nossa, seu carro tá complicado aí, hein? A situação tá bem crítica aqui. Aí expliquei para ela,
Ela falou, nossa, mas o mecânico falou que o carro tava bom, tava tudo bem. E aí eu fui passando para ela, né, com relação à correia de acessórios, o arrefecimento, que esse carro aqui precisa se fazer ajuste de válvulas que ele faz, tem que verificar vela, trocar cabo de vela, verificar aí eletroinjetor, vazão, né? São coisas que precisam estar em ordem para o motor funcionar direitinho. Ela falou, mas o carro funciona bem, funciona direitinho. Só que não tem que esperar, né, pessoal, quebrar o carro para você fazer a manutenção. Ele pode estar funcionando direitinho, mas não da maneira ideal, não da maneira correta. Pode já estar tendo um consumo elevado de combustível e uma série de coisas, mas ela não percebeu nada e passei para ela alguns valores aí, ela concordou em estar fazendo. Então estou iniciando ali pela parte do arrefecimento. Já notei que algumas mangueiras, né, foram trocadas, além daquela que eu mostrei para vocês. Tem uma outra mangueira aqui embaixo. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Tem essa outra mangueira aqui, que é a mangueira onde vai a bomba, mas essa aqui, ela tá com o bocal dela feio aqui. Eu acho que essa aqui eu vou ter que trocar, porque essa ponta aqui é onde vai ali na bomba d'água, que vai aqui, ó, nessa parte aqui. E tá bem feio aqui a parte da mangueira, mas essa mangueira ela foi trocada. A bomba não, mas a mangueira sim. Mas acaba que por montar a mangueira na bomba com problema ali, acaba estragando, né, o bocal aqui da mangueira que é nova. E aí acaba tendo que trocar ela de novo. Então essa aqui eu acho que eu vou ter que trocar. Tem uma outra mangueira aqui que eu tô na dúvida ainda, ela tá com bastante resíduo dentro dela aqui, ó. Tá? Eu vou dar uma olhada melhor nisso aqui. Pô, Max, você já não tá vendo aí? Então, pessoal, mas é que a mangueira, ela tem uma parte mais larga aqui e uma parte mais estreita, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha como é que tá isso aqui, ó, dentro da mangueira, ó. Ó. Olha aí. Tá vendo só? Então isso aqui, na hora que eu fizer a lavagem no sistema aqui com água, né? Isso aqui vai saindo. Então eu dei uma mexida aqui na mangueira. É uma massa aqui, né, de ferrugem, parecendo um barro, não é barro, é uma massa de ferrugem, que parou aqui nessa parte mais grossa da mangueira, ok? Mas a mangueira, ela foi trocada também, tá? Ela tá boa essa mangueira, mas essa massa ela parou aqui. Mas ainda vou dar uma limpada, né, nessa região aqui para examinar melhor isso aqui. Se eu tiver dúvida ou realmente identificar aí que tem uma oxidação crônica, aí eu vou trocar. Beleza? Eu posso até mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, já peguei uma mangueira com uma oxidação crônica, ó. Essa aqui, não sei se vocês lembram, não sei se alguém assistiu o meu canal, mas é do Corolla lá, ó, que eu troquei. Olha como é que tá oxidada a mangueira. Quando ela tá nessa situação, eu sou obrigado a trocar. Não é o caso das mangueiras aqui que eu tô vendo aqui no Fiesta, ok? Então é só para quem é da reparação, né, não ficar com dúvida aí. Ah, mas como é que você sabe que a mangueira precisa trocar ou não? Dessa forma, tá? Então fazendo esse tipo de avaliação eu consigo identificar. Aqui dentro dessa mangueira, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas olha como é que tá a parede da mangueira aí, tá vendo? Olha lá, tá? Esse aqui é um grau de oxidação bem diferente da mangueira que eu mostrei ali para vocês, tá vendo? Aparece umas pedrinhas, né, grudadas aí na parede da mangueira, beleza, pessoal? Ó, tá vendo? Essa oxidação aqui afetou a mangueira, né? A do carro aqui, ó, se a gente pegar ela aqui, olha como é que tá diferente daquela ali, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, você vê a parede da mangueira só suja, né? Mas uma oxidação ali bem leve aí, ó. Olha lá, tá? Bem leve a oxidação, bem diferente aí daquela outra mangueira ali, que é a mangueira do Corolla, beleza? Só para efeito de comparação aí, ok? Então vou seguir aqui com a manutenção e já comento mais um pouquinho aí. Bom, pessoal, aqui no Fiesta eu já efetuei aí uma limpeza aqui da superfície, né? Ó, essa parte aqui eu fiz uma espécie de retífica na peça. Não deu para tirar tudo, ok? Porque tem muita oxidação, comeu mesmo o bocal aqui do cabeçote, e é complicado quando chega nesse ponto aqui.
Aqui o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a montagem aqui da válvula aqui com a outra parte da carcaça, né, dela aqui, que é o tubo, a flangezinha, e montar aí com a junta, tá? Se der tudo certo, não der nenhum vazamento na hora da pressurização, beleza. Se der algum vazamento, aí eu vou ter que usar um sistema de junta líquida aqui, né? Aquela Loctite a Black aí, a 598, que aí ela é ideal aí para esse tipo de trabalho aqui. Infelizmente vou ter que usar aí a junta líquida, não tem problema, dá para usar ela. E aí a gente vai ter uma perfeita vedação aí, ok? Fiz o que deu aqui nesse bocal aqui, comeu bastante. Isso aí acontece por conta, né, de usar água no sistema, não usa aditivo, e aí ocorre essa oxidação aí, tá? Na parte da bomba ali, eu já efetuei uma limpeza aqui dessa parte aqui onde vai toda a junta para fazer a montagem de novo, ok? Lixei já aqui também essa região aqui. E aí agora aqui é só iniciar a montagem, né, da bomba, das mangueiras e das outras peças aí, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aí as peças que eu já recebi aí. Bom, aqui nas peças, pessoal, eu recebi o tubo, ó, vem aqui o tubo novo, né, com a juntinha aí pra gente fazer a montagem. Vou ter que providenciar o parafuso, que parece ter um parafuso ali que não tá padronizado, tem um diferente do outro para ficar direitinho. O tubo velho, inclusive, ele tá aqui, ó, tá? Olha aí como é que tava tudo podre, né? Então não tem mais jeito de usar ele. Já providenciei um tubo novo, ok? A bomba d'água a gente vai utilizar essa aqui da SKF, ok? Bomba d'água aí SKF, é a bomba d'água. Vem com a juntinha aí, o rotor, ó, bomba d'água nova aí zerada, ok? Essa é a bomba d'água que a gente vai usar. Vem aí com certificado de garantia, tudo certinho. Quem já conhece aí SKF não precisa falar nada, né? SKF, peça aí de primeira linha, beleza? O que mais? Aqui esse tubo aqui eu não vou usar, esse aqui veio errado. Aí eu liguei na autopeça e pedi para eles trocarem, né? Para mandar aí o correto, que é esse aqui. Esse aqui é do outro modelo, então esse eu não vou usar. Veio aqui um sensor de temperatura, esse aqui vai na mangueira, ok? Sensorzinho de temperatura, porque o que está na mangueira está todo oxidado. Veio também aqui o selo, como eu falei para vocês aí do selo, não sei se eu comentei do selo. Esse selo, se eu não comentei, ele vai aqui, ó, do lado do cabeçote aqui, e aquele ali, ó, ele já está vazando ali. Apesar que eu não tenho muita luz aí, mas ele tá com vazamento ali já. E já foi passado até uma cola nele aí pra segurar aí o vazamento. Vou ter que trocar ele, porque já tá vazando. Então é esse selo aqui. Não lembro se eu falei. Aqui a correia da Continental. Essa aqui é a 6PK 1900, né? 1900. A tampa do reservatório de expansão original, MTE, né? MTA, aliás. Tá aqui, tampinha da MTA. Reservatório, como sempre, eu já falei aí nos meus vídeos, reservatório da Flório, muito bom aí, super indico o reservatório da Flório. A válvula termostática aí da Waller, que a gente vai fazer a aplicação, tá aqui a válvula termostática nova, zeradinha, beleza? Tem com uma juntinha aqui, caso você vá fazer a troca, mas a gente tem a junta aqui na tampa aqui, ok? Então, válvula da Waller aí, válvulinha nova. E aqui a gente tem aí os dois rolamentinhos, né, da correia de acessórios aí, da Cobra. Sempre falei da Cobra, é um rolamento de excelente qualidade aí. Então esse é um rolamento que a gente vai aplicar. Só mudou aqui a caixinha, mas o número da peça é a mesma. Eu já olhei aqui, não muda nada. Aqui antes vinha num modelo de embalagem, uma caixinha com um tipo de embalagem aqui de plástico, né? E agora eles mudaram, tá vindo nesse... Eu nem sei se esse aqui é o mais atual ou esse aqui, né? Hoje, na época de crise, aí, as empresas estão mudando tudo, né? Até o tamanho da caixa, o tamanho da embalagem, né? Mas a peça aqui aparentemente é a mesma. Eu já olhei, já comparei antes aí. É a mesma peça aí. Tamanho, diâmetro, até porque na caixa aqui, ó, ele é o FE 177028, né? 26 ali, ó. Olha lá, ó. 177026, tá vendo? E esse aqui também é a mesma situação, ó, 177026, tá vendo?
Então é o mesmo rolamento aí, o que mudou foi o tamanho da embalagem e o tipo de plástico aqui, né, onde fica guardado aí o rolamento. Esse aqui é mais inferior, veio nessa caixinha menor, e esse é um plástico mais duro, mais resistente, veio nessa caixa, nessa embalagem maior. Não sei se esse é o mais atual ou é esse aqui, ok? A gente sabe que tá tudo difícil aí para todo mundo, então tem empresas aí que às vezes reduzem custo, mas às vezes a empresa fez um upgrade, né? Ela melhorou a qualidade da embalagem dela aí por algum motivo aí, beleza? E também veio aqui as duas mangueiras, né? Essa aqui é a mangueira do inferior do radiador, essa aqui é a que estava, pessoal, removi ela aí, ó. É essa mangueira aqui. Como eu falei para vocês, o bocal tá bem ressecado, a mangueira tá dilatada aqui nessa parte aqui, e aqui corre um risco aí da mangueira estourar, né? Então eu vou fazer a substituição. Essa mangueira aqui ainda é original do carro. O que eu tô percebendo, pessoal, nesse carro aqui, que tem muita coisa original. Então eu acho que esse carro tá aí mesmo com 88 mil quilômetros rodados, viu? Eu acho que não tem 188 mil não, mas, né, até pela condição das peças do motor, tá? Então, ó, essa aqui é a mangueira original, foi feito um jumper aqui porque o ar quente do carro acabou furando o radiador no painel, e aí isola aqui, né, e aí você tem o funcionamento normal por causa do sensor de temperatura, ok? Então ela é dessa forma aqui, porque aqui vai ligado ali no painel, no radiador do painel, que é esse radiador aqui, ó, tem vou mostrar para vocês aqui, tá um pouco escuro, ó, dois tubinhos aqui, ó, aqui é a entrada, né, entrada e saída aí do radiador do painel, porque esse carro tem ar quente. Quando se tem ar quente, se tem o ar, quando se tem o ar condicionado, normalmente se tem um ar quente aí, para você poder fazer a mistura, né, do ar frio com o ar quente aí, ficar agradável aí o ambiente, ok? Tem muita gente que usa o ar condicionado errado aí, deixando gelado, em vez de fazer o controle da temperatura através do ar quente, né, que é a água que circula no painel, acaba usando o ar aí no gelado e fica toda hora ligando e desligando aí o ar, ok? Então normalmente quando o carro tem ar condicionado, ele sempre tem o ar quente aí para fazer essa mistura. Aqui no caso o radiador no painel furou e isolaram. Então veio a mangueira nova aqui, pessoal, que é essa mangueira aqui, ó, tá? Olha lá, ó. Aqui foi aonde fizeram aquele jumper ali. Essa aqui é a nova, ó, não tem, porque vai ligado ali, né? E aqui vai o bocalzinho aqui do sensor de temperatura. Mas o que acontece aí? Eu pedi para a autopeça me mandar essa aqui, ó, do carro sem ar condicionado, tá vendo? Essa mangueira aqui é para o carro sem ar condicionado. O rabicho dela é menor, né? E aqui eu tenho o buraco aqui para pôr o sensor. Essa mangueira aqui, inclusive, ela é de melhor qualidade. Ela é da Calplas. É uma marca de mangueira aí que eu gosto muito de trabalhar, muito boa aí, né? Parabéns aí pelo pessoal do Gera aí, né? Da autopeça. Essa aqui foi o Alexandre que me mandou. Eu gosto muito de trabalhar com peça de boa qualidade. Essa aqui já é uma peça de não muito boa qualidade, né? Você percebe aqui, ó, pela emenda, né, da mangueira, uma emenda meia boca aqui, mas se não vazar tudo bem, né? Mas é um cozimento, né, que eles fazem aqui. É uma forma de emendar aí que se tinha antigamente. Hoje já se usa o plástico aqui e se faz a injeção aí da mangueira, né? Então fica mais bonito aqui a conexão. Antigamente se fazia com a própria borracha aqui da mangueira, usava um pouco de plástico aqui, ó, como eu tô vendo aqui, né? Mas a mangueira é nova aí, só que muda aí esse detalhe aí, acaba ficando um pouquinho feia aí a mangueira, né? Eu não sei se eu vou conseguir colocar essa aqui da Calplas, tá, pessoal? Por conta dessa curva aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui tem uma curva aqui por causa do compressor do ar-condicionado. Essa aqui já não. Essa aqui é uma mangueira reta aqui, né? Esse trecho aqui. Então eu acho que eu não vou conseguir fazer a aplicação dessa aqui da Calplas, que tem um rabicho mais curto aí no carro, né? E aí eu não preciso fazer o jumper aqui, ok? A ideia era usar essa aqui, porque o carro já está com o radiador ali no painel furado, então eu colocaria essa aqui, ficaria melhor, até por conta de preço também. Essa mangueira aqui da Calplas, por ela ser menor, também é mais barata. Essa aqui é um pouco mais cara. Só que aí eu percebi aqui que a gente tem uma curva aqui no final, aqui, ó, e eu acho que não vai dar para utilizar, infelizmente, tá? Mas eu vou ver o que eu vou fazer e depois eu comento com vocês aí o que eu decidi fazer aqui no caso das mangueiras, ok? Então já registrei aí a parte da limpeza aqui. Agora eu vou fazer as montagens aqui, ok? Pôr a bomba, vou pôr aqui a válvula termostática, vou ligar aqui a
a correia, né? Tudo direitinho aqui, vou deixar tudo em ordem aqui, já vou vir montando, pôr a mangueira aqui e eu vou mostrando para vocês aí na sequência, tá bom, pessoal? Desculpa aí se eu não detalhei tanto aí o serviço como eu costumo fazer, até porque eu fiz aí o vídeo, acho que é anterior a esse aqui, não sei se vai ser anterior ou depois, é o do Corolla aí 2000, Corolla Seg, me deu bastante trabalho aquele carro, né, usou bastante memória aqui do meu aparelho, porque o vídeo ficou bem longo aí para mim explicar bastante coisa, então aqui eu tô fazendo mais de forma resumida, até porque eu já fiz esse serviço de arrefecimento e outras coisas, né, num casinho que tá aí no meu canal, tem um Ford Ka aí, motor Endura no meu canal, que tem esse serviço também, todo detalhado lá, né, tintim por tintim aí, que eu fiz num casinho. Aqui é um Fiestinha, então eu já estou mais de forma resumida aqui para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso. Beleza, pessoal? Vou seguir aí na sequência. Ô Alexandre, eu tenho aqui ó, as duas flanges. Eu tenho essa aqui, que é que você falou que dá certo, e essa aqui, tá? Essa aqui, ó, quando a gente põe a válvula aqui, ó, ela dá certo. Ó, aqui beleza, ó lá, ó, tá? Ó, se você pegar aí a flange aí que você tem aí, pegar a válvula termostática, você vai ver que a flange dá certo aqui, porque eu já montei isso aqui e não tem problema nenhum, tá? Isso aí realmente dá certo, eu sei porque eu já montei. Agora aqui, ó, não tem jeito. Pega aí a flange aí, ó, e olha aí, ó, aqui, ó, olha a altura que fica. A válvula termostática não entra dentro da flange. Esse diâmetro aqui, ó, ele tá menor, ele tem que ser um buraco um pouco maior, igual essa aqui, ó. Essa aqui dá certo, tá vendo? Aí aqui beleza, aqui tem como montar, porque eu já montei de outro casinho aí, que eu comprei peça com você, e deu certo. Só que aqui, essa flange aqui, ó, essa aqui não dá certo, entendeu? Aí eu tenho que ficar fazendo vídeo para te explicar porque que não dá certo. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui no Fiesta eu já instalei a bomba d'água nova aí, da SKF, né? Tá aqui. Já coloquei aí a polia na bomba, tá aí instalado com a juntinha. Aqui eu já instalei a válvula termostática nova da Waller. E essa flange aqui. Essa flange me deu um certo trabalho, porque eu recebi uma peça aqui que ela tinha um diâmetro um pouco menor e a válvula não estava se encaixando, né? Mas aí é uma questão de fabricante. O fabricante que a autopeça estava pegando lá, estava comendo bola lá, e na hora que eu montei aqui eu percebi aí que tinha essa diferença aí, ok? Mas aí a autopeça trocou para mim e resolvemos aí o problema. Então já montei. Aqui eu substituí os dois parafusinhos, pessoal, porque os parafusos que estavam aí eram esses aqui, ó, e eles estão muito oxidados aí, a rosca deles, tá vendo? Esses parafusos aqui não tem jeito aí de montar de jeito nenhum. Então substituí, ó lá como é que tá a rosca, tá? Coloquei dois parafusos novos com a arruela aí e a junta, né? E a válvula tá aí. Depois eu vou pressurizar o sistema, vamos ver aí se a gente não tem qualquer tipo de vazamento. Aqui na parte de trás, pessoal, eu coloquei a mangueira, só que aqui, ó, eu fiz diferente do outro reparador, tá? O que eu fiz aí, ó? Eu cortei a mangueira porque a gente não vai poder mais utilizar aqui o ar quente, né, desse carro. O ar quente fica aqui, ó. Ó lá, os dois tubos, o lugarzinho é meio ruim aí. Tá vendo aí, ó, os dois tubinhos. Então o que eu fiz? Eu fiz um corte na mangueira, aproveitei uma curva que ela mesmo tem aí, tem uma curvinha. Coloquei um tubo no meio aí e coloquei duas abraçadeiras. Aí a mangueira ela vem por aqui, nessa parte superior. Aqui tem um sensor aí de temperatura que eu troquei ele, liguei aí o conector e aí a mangueira vem até aqui. Essa é a mesma mangueira que vem aqui da parte de baixo aqui, né? Ela vai ligada aí junto com a mangueira inferior do radiador. Então ela segue, aí ela entraria ali no ar quente, sairia e viria aqui pro tubo aqui de admissão, né? Junto aqui do ladinho aqui, e teria o sensor de temperatura. Eu só mudei ali porque a outra forma aí, como o outro reparador fez, ficava um monte de mangueira aqui nessa região aqui, tudo torcida, e com isso acabou que esse chicote aqui que tem aqui, ó, ele acabou ficando solto, né, lá, e eu prendi ele aqui, coloquei ele no lugar original, tava tudo aqui as travinhas, eu não sei, alguém mexeu aqui e acabou deixando isso aí tudo solto,
eu coloquei tudo de volta originalzinho aí no lugar, coloquei o tubo e prendi essa mangueira atrás aqui no coletor de admissão, olha lá, ó. Prendi ela com uma cinta plástica para ela ficar legalzinha, não ficar solta, né? Prendi em 3 lugares aí, aqui também, ó, com a cinta plástica, e ela segue aí nessa parte de trás aí, ó, tá vendo? Dá pra ficar legalzinho aí. Eu só queria mostrar isso aqui antes, pessoal. Desculpa a qualidade da imagem aí, a luz, tá? Porque tô com pouca bateria aqui no aparelho. Então eu só queria registrar isso porque agora eu vou pôr o suporte aqui do coxim, né? E aí ele vai esconder toda essa parte aqui. Eu ainda não fiz a instalação da correia, mas depois dá pra mostrar a correia aí por aqui pra vocês. E mostrar a mangueira na parte de baixo instalada, né? E agora eu vou fazer a aplicação do suporte aqui do coxim. A mangueira daqui, né, na parte superior aqui do radiador, eu vou usar a mesma porque ela tá boa. E essa outra mangueira aqui, que é a que vai no reservatório, eu efetuei uma limpeza nela. E eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aí, mas deixa eu ver se dá aqui, ó. Olha lá como é que tá a mangueira, ó. Ela tá boa, tá vendo? É só uma questão mesmo daquela massa que vai juntando, né, de ferrugem, parece um barro que ficou aqui nessa parte aqui. Então eu efetuei uma limpeza para ver. Lógico que ainda tem sujeira aqui, mas aí eu vou fazer a lavagem no sistema para remover essa sujeira que se acumulou aí, ok? Então só registrando aí essa etapa. Daqui a pouco eu venho já com suporte de coxim montado, a mangueira superior montada. Vou instalar aqui ainda o reservatório usado, né, para poder fazer a lavagem no sistema, ok? E aí só depois colocar o reservatório novo, ligar aí as abraçadeiras. Mas antes disso aí eu vou fazer o teste de pressurização e aí eu já mostro aí um pouquinho para vocês, aí eu já comento. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, aqui na parte de baixo eu já fiz aí a instalação aí da correia, como vocês podem ver, a correia da Continental. Ela fica com o nome ao contrário, né? Mas quando ela fica para cima, você consegue ler o nome Continental 6PK1900, ok? Como a gente está olhando de baixo aqui, então a gente vê o nome ao contrário, né? De trás para frente. Aqui, pessoal, eu acertei bastante coisa aqui nesse carro aqui. Esse tubo aqui do ar-condicionado, né? Ele tava prensado aqui na mangueira, tava prensando a mangueira. Esse suporte aqui tava fora de posição. Esse fio aqui, ele tava passando aqui por baixo aqui, né? Ficando dobrado aqui, ele tem uma posição ali, ok? Por que isso tudo tava assim, né? Esse cano aqui também, ele tava dobrado fora de posição. Várias coisas, porque esse carro, pessoal, ele sofreu uma colisão aqui nesse ponto aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Ele sofreu uma colisão, né? Foi batido. Fizeram o reparo de funilaria, mexeram aqui com a parte do para-choque. Só que acontece, as partes mecânicas aqui, né, ainda mais esse carro que tem ar-condicionado, tem um monte de coisa aí, acabou sofrendo aí, né, ó, você vê que o tubo nessa ponta aqui, ele tá bem dobrado aqui, ó, até não sei se estrangulou aqui, mas eu acho que o ar-condicionado desse carro não deve estar nem funcionando, enfim, então acabou sofrendo, né, acabou sendo afetado aí, essa região aqui onde passa aí os canos e tudo mais aí. Ok? Só registrando aí, eu fiz o acerto aí, coloquei muita coisa no lugar aí. Já está instalado aí a correia, os rolamentos, não sei se dá para ver aí, ó, o rolamento da Cobra 1 é esse aqui. E o outro tá ali em cima ali, ó. Olha lá o outro ali, ó. O outro rolamento da Cobra aí, instalado, né? Os dois rolamentinhos aí da Cobra. Coloquei a abraçadeira nova em todos os pontos aí. Aqui também, ó, tem uma abraçadeira nova aí na parte de baixo do radiador. E é isso aí. Aqui na parte de baixo tá finalizado, acertei aí o que tinha que acertar. Agora é colocar água aí no sistema pra gente poder pressurizar o sistema. Vou mostrar aí pra vocês. Bom, pessoal, agora é a hora mais legal aí do serviço, né? A hora que a gente vai testar. Então eu utilizei aqui o reservatório ainda usado, pessoal, para poder fazer a lavagem no sistema, ok? Por isso que eu apliquei ele aqui. Ainda está o reservatório usado. Depois que eu efetuar a lavagem e tudo, aí eu vou pôr o reservatório novo para ir colocar o aditivo aí certinho. Depois eu explico aí para vocês. Quem já assiste o meu canal já sabe esse procedimento, eu sempre faço. Aqui eu tenho um manômetro, pessoal, que está com um bar de pressão aí, ó,
Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Tá na casa de um bar aí, tá? Eu já falei sobre esse manômetro, isso aí fui eu que confeccionei, tive a ideia aí, peguei uma tampa, fiz toda a parte principal é aqui, tá? A parte mais chata de fazer é na parte da tampa. O resto aqui é facinho, você vai na loja de manômetros aí, compra um manômetro, compra essas conexões, um registrozinho, uma mangueirinha, abraçadeira aí e faz a adaptação aí na tampa. Eu que criei esse sistema, né? Dá para mim usar aí tanto na Ford como na GM. Então eu mesmo criei esse sisteminha. Eu tenho várias formas aqui de fazer testes, né? Eu posso fazer um teste aqui tirando essa mangueira e colocando na linha para ver se tem uma pressurização junto com a tampa ou não, né? Como aqui eu vou pôr uma tampa nova junto com o reservatório, eu não vou precisar efetuar o teste da tampa, ok? Mas quando eu tenho dúvida com relação à tampa, quem assistiu o vídeo aí do Corolla, né? Eu não sei se o Corolla está antes ou depois desse vídeo aqui, viu que eu fiz o teste com a tampa no radiador lá, tampa nova, e eu fiz o teste através da linha, né, da mangueira do radiador lá, porque o sistema lá é diferente, ok? Por que é importante, pessoal? Ao fazer o teste ali, ó, tá caindo a pressão, né, ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, tá para baixo de um bar ali. E eu identifiquei já um vazamento aqui na caixa do radiador, mas é na abraçadeira que eu mesmo coloquei, ok? Precisava efetuar um aperto a maior nela aí, porque ela ficou vazando, né? Eu já efetuei um aperto nela aí, ok? E aí eu percebi um outro vazamento lá embaixo, lá, ó, tá vazando, olha lá, vazamento aí, ó, tá? E aí eu vim subindo aqui, eu imaginei já que era na bendita válvula termostática aqui. Isso aqui dá sempre muito trabalho nesses carros. E eu vou mostrar pra vocês, ó, o vazamento lá, um fio de água jorrando ali, ó, e é ele que tá molhando. Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó, pra mostrar pra vocês aí. Deixa eu tentar parar a câmera aqui pra ver se eu consigo focar. Vamos dar um... Aí, ó, o fiozinho de água aí, ó. Estão conseguindo ver? Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui o zoom. Menos. Vamos ver aqui se dá. Tem um fiozinho de água bem no centro do vídeo aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo focar para vocês verem aí. Tá bem chatinho de fazer isso aqui, mas vamos ver. Vamos ver, eu acho que agora deve dar, vamos ver. Aí, ó. Tá vendo o fiozinho de água aí? Bem no centro do vídeo. Olha o malandrinho aí, ó. Fiozinho de água bem pequenininho. É que a pressão caiu aí um pouco para baixo de um bar. Mas vocês observem aí, ó, que a junta mesmo ela já tá úmida, ó. Tá vendo, ó? Não deu vedação aí por conta daquela corrosão, tá vendo? Então eu vou ter que melhorar isso aqui, vou ter que desmanchar e tirar aqui fora essa flange. Tem hora aqui que pega legal, velho. Queria ver se dá pra mostrar bem bacana aí. Olha lá, o fiozinho de água aí bem no meio aí. Eu acho que se eu pegar aqui uma chavinha, deixa eu ver se eu acho a chavinha aqui, pera aí. Ó, esse fiozinho aqui, ó, é um fio de água aqui, ó. Olha lá. Vou pôr nele aqui, ó. Olha ele aí. Tá vendo? Olha que bacana. Então, ó, por que é importante se efetuar o teste? Por esse motivo, tá, pessoal? Porque aí dessa forma você consegue detectar aí se o sistema está pressurizando ou não. Se o sistema não pressurizar, pessoal, não adianta, o carro vai ferver, ok? Então, só efetuando esse registro aí, né, e comentando com vocês aí a importância aí de se efetuar um teste antes, né, de fazer lavagem, colocar aditivo e tudo mais, porque se eu tivesse colocado aditivo feito a lavagem, esse carro poderia não vazar na fase fria enquanto está esquentando, mas depois que pegasse ali, esquentasse bem, que o sistema fosse pressurizar, ia começar a vazar e o carro ia voltar, né? E aí já viu. Então é super importante fazer o teste de pressurização. Aí, o manômetro caiu bastante já, né? Para ver se tá tudo ok, tá?
Então eu vou seguir aqui, vou ter que fazer a manutenção aí na válvula, tudo direitinho, pressurizar novamente. Ele tem que ficar pelo menos 1 hora pressurizado aí, nessa condição aí de um bar aí, 0,8, 0,9, um bar. É que varia de sistema para sistema, tá, pessoal? Às vezes a gente fala um bar, aí você vai pegar um outro carro aí, vai querer pôr um bar, aí não fica um bar, né? O caso do Corolla lá, ele tava dando 0,8. Você insiste em colocar um bar, a tampa abre e aí ele baixa aí para 0,8, 0,9. Então varia de carro para carro, tá, pessoal? É só um exemplo aqui, mas se alguém, eu quero fazer, como é que faz? Pessoal, tem que ter literatura. Vai buscar informação aí, vai buscar literatura, tem que estudar o assunto. É muito fácil ficar perguntando aí no comentário, como é que você fez? Qual que é a ferramenta? Qual que é não sei o que? Não gosto muito de ficar passando essa parte aí. Aqui já é uma coisa mais avançada aí, para quem já tem o conhecimento, né? Quem é já da reparação, mas sempre quebrou a cabeça às vezes com arrefecimento, às vezes assistindo o meu vídeo o pessoal fala, pô, meu, que vídeo legal, ficou mais claro aí a forma como você faz o serviço para mim compreender o sistema de arrefecimento, beleza? Então vou seguir aqui agora com a desmontagem aqui, tentar acertar a flange aqui, para depois pressurizar novamente e eu falo para vocês aí. Bom, prontinho, pessoal, sistema aí pressurizado, ok? Consegui resolver aqui o problema da flangezinha aqui da válvula termostática, eu tirei ela e fiz uma retífica nela, uma plana nela aqui, para verificar se ela tinha algum empenamento. Tinha, mas era coisa mínima. Montei de volta aqui, continuou vazando, aí eu coloquei 2 juntas e aí resolveu o problema, ok? Com 2 juntinhas de papel aí, o problema foi resolvido, né? Solucionado aí, ok? E aí eu pressurizei o sistema, na verdade eu pressurizei o sistema aí ontem, tá? Eu coloquei aqui por volta de 1 bar de pressão aí, ok? Um pouquinho abaixo aqui assim, ó, bem abaixo, só para o número 1 ficar evidente ali. E hoje pela manhã caiu um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Olha lá, tá? E aí eu fui dar uma olhadinha aí para ver se a gente tinha algum vazamento. Lembrando, pessoal, que o ideal é ficar pelo menos 1 hora o sistema pressurizado. Se você pressurizar o sistema e por 1 hora aí o ponteiro ficar estável, beleza, o sistema tá ok. Eu costumo deixar um pouco mais, dependendo do carro, dependendo do sistema, se dá tempo para deixar um pouco mais. Então eu coloquei aqui ontem, era por volta de 7 horas da noite, né, 19 horas. Hoje, às 7 horas da manhã, fez 12 horas e agora são 9h30 da manhã, ok? Do dia seguinte. Então tem 14 horas e meia aí que o sistema está pressurizado. Tá mais do que suficiente para a gente verificar. Teve uma pequena queda? Teve uma pequena queda. E aí, o que eu percebi? Ó, tem um pouquinho de água ali, ó, naquela região ali. Só que essa água que tem aí nessa região, ela tá vindo, pessoal, do dreno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Pegar a lanterna aqui. Tá vindo do drenozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem um dreno aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Por que é importante pressurizar o sistema? Ó lá, tá? Então esse drenozinho, ó, vem e fica pingando aqui, ó. Coisa mínima, tá? Então o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que tirar aí despressurizar o sistema, tirar aqui o dreno e provavelmente trocar aí uma guarniçãozinha que tem na pontinha dele. Espero que dê certo, né? Não dê nenhum vazamento. Eu vou trocar aí a guarniçãozinha e torcer aí para não ficar vazando. Às vezes acontece de você mexer aqui nesse dreno, né? Ele tá parado aí muito tempo, aí muitos anos, e aí ele começa a vazar. Mesmo você trocando a guarnição, não tem jeito, aí tem que trocar o radiador, infelizmente, né? Então esse foi um pontinho de vazamento que eu encontrei, o único, tá? A pressão baixou muito pouco ali, bem pouquinha, né? Já tá mais do que testado o sistema. O que eu queria mesmo era ter certeza aí que a válvula aqui ficou boa, não deu vazamento, bomba também não deu vazamento, e nenhuma abraçadeira aqui, né, onde eu mexi aqui no sistema, deu problema de vazamento. Então toda essa parte do circuito aqui onde eu mexi tá ok. As caixas do radiador suportaram aí a pressão,
sem nenhum problema, nenhuma novidade. A única coisa foi o drenozinho lá que deu vazamento. O selo também não deu nenhum vazamento, eu fiz a substituição dele, ó. Então o selo novo tá aí instalado aí no devido lugar aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Teste feito, é super importante efetuar esse tipo de teste, porque se caso eu não tivesse efetuado o teste, como é que eu ia saber que o dreno lá estava vazando, né, pessoal? Não tem como. Então por isso que eu falo, é sempre importante efetuar o teste de pressurização no sistema. Se eu não tivesse efetuado o teste, eu não ia conseguir identificar aqui o vazamento na válvula termostática, né? O motor às vezes acaba esquentando, o vazamento é pequeno, evapora aí, ó, o líquido na hora que cai, porque aqui tem a região do escapamento, é super quente. E aí o carro ia ficar baixando, e o cliente ia reclamar, olha, tá baixando o líquido, né? Então, toda vez que efetuar esse tipo de serviço, pessoal, tem que se efetuar um teste de pressurização. Tá pressurizado o sistema, não vai haver vazamento. Pelo menos ali nas peças que você mexeu não vai ter. Pode ter vazamento em peças que você não mexeu, como é o caso aqui da caixa do radiador, né? As duas caixas do radiador aí que não foram substituídas, né? O radiador não foi substituído. Pode vir a acontecer um vazamento aí no radiador futuramente, mas aí se isso acontecer, a gente faz aí a substituição do radiador e o cliente tem que estar ciente disso aí. Vou passar para a cliente na hora que ela vier pegar o carro com relação a esse tipo de situação aí. Então é isso aí. Agora eu vou fazer aí a despressurização do sistema, né? Vou colocar aqui a mangueira de circulação, vou fazer a lavagem no sistema, mostro para vocês aí na sequência, para depois então vir com o reservatório novo, aditivo e a tampa aí, e tá pronto o sistema, beleza, pessoal? Mas eu mostro para vocês aí na sequência. Eu só queria registrar aí referente à pressurização do sistema, como é que ficou e quanto tempo eu deixei aí pressurizado aí e o quanto é importante. Já falei isso em outros vídeos, né? Não é o primeiro serviço de arrefecimento que eu faço. Já falei em outros vídeos, já fiz testes, já um monte de outras coisas aí. Então se você tiver interessado, assiste aí no meu canal, vários outros sistemas de arrefecimento que eu fiz aí, é sempre a mesma história. Então, beleza, pessoal? Vou na sequência aí. Bom, pessoal, o Fiesta tá funcionando aí, ok? Coloquei aí o scanner de diagnóstico aí pra gente verificar e monitorar aí a temperatura, tá aqui, ok? Ele já chegou aqui na casa dos 100 graus, aí liga o eletroventilador, ligou, desligou, já fiz um teste para verificar se está tudo ok. E aí só então eu estou prosseguindo aí com a lavagem, né, do sistema, ok? Então estou fazendo isso monitorado. Aqui a gente tem a água com bastante ferrugem aí, né, saindo do sistema, tá? Tá circulando aí. Vou seguir aí nesse procedimento aí por um bom tempo, até que comece a sair água limpa aí do sistema, né? Coloquei aqui um registro e tal. Quem já assiste meu canal aí, quem já conhece, já viu, já expliquei, já falei sobre isso, tá? É um procedimento que eu fiz aí, mas isso aqui já existe, já máquinas e tudo mais. Eu simplesmente comprei aqui os registros, né? Para poder fazer aí o serviço aí da minha forma aí. Deixa eu colocar aqui, fica melhor para vocês visualizarem, tá? Então eu que criei esses registros, eu mesmo fiz, mas é uma ideia aí que eu já havia pego da internet, né? Um outro reparador, né? Eu vi ele trabalhando com esses registros, peguei a ideia e criei aqui os registros. Antigamente eu usava uma máquina aí nas mangueiras aqui de entrada e saída do radiador, mas era bem trabalhoso e tal. E aí peguei a ideia. E aí algumas empresas já, né, conceituadas aí no mercado já tem, só que é uma máquina que esses registros eles ficam escondidos, né, dentro da máquina, e você tem mecanismos ali na maquininha para você abrir e fechar os registros, mas é basicamente isso aqui, né? Então quando você fecha aqui a circulação de água de entrada da rua, ok? Você abre aqui o sistema embaixo aqui, ó, abrir, aí fica originalzinho, tá funcionando, abre válvula, fecha a válvula, tudo direitinho. Aí você quer fazer a remoção
da água que está aí, né, no sistema lavando, é só você fechar aqui, ok? Fechei. E aí eu vou abrir aqui a saída aí para o balde e abro a entrada de água aí da rua, controlada, né? Porque aqui tem água sob pressão, então eu abro aqui controlado. Então a água ela não vai retornar, ela vai encontrar um bloqueio aqui por conta desse registro e ela vai ser forçada aí para dentro do reservatório aqui, ok? O reservatório por sua vez vai abastecendo o motor e aqui é a saída, né? Ali do radiador, né? Da parte mais alta ali do radiador ali, onde sai aqui para o balde. Beleza, pessoal? Então eu vou seguir aqui com a lavagem aqui do sistema. Só tá explicando aqui, porque às vezes tem gente que não conhece. Quem já conhece, já viu, já falei, já expliquei. Mas eu sempre gosto de reforçar, porque sempre tem no comentário aí: ah, você que inventou, você que fez, como você fez isso, como você fez aquilo. Então eu passo mais ou menos, tá, pessoal? Mas o ideal aí é que você tenha conhecimento do serviço num todo. Não vai se aventurar a fazer uma coisa, porque eu vi na internet, dá pra fazer. Não tem problema você fazer porque viu na internet, tá? Desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Não sou contra aí quem assiste material no YouTube, na internet aí, e quer procurar fazer, né? Até porque a internet ela veio para isso, e eu não tenho problema nenhum com relação a isso, ok? Só que às vezes não dá para mim ficar explicando detalhadamente, né? Qual foi o registro, qual a medida, qual a mangueira, como é que você vai fazer, tintim por tintim. Não, olhou, bateu o olho. Quem tem a cabeça boa aí, bateu o olho, já viu a ideia, já segue e vai fazendo, ok? A ideia aqui é mostrar o serviço aí pro cliente, como é feito, e também para quem está assistindo aí o canal, acompanhar como é que a gente faz o trabalho aqui na nossa oficina, ok? Então, vou seguir aqui agora com a lavagem do sistema, dessa mesma forma como eu sempre faço em vários carros. Continuo monitorando, ó, a temperatura caiu bastante aqui porque entrou água fria, né, no sistema, então ela tende a cair, ó, tá? Então eu vou monitorando aqui através da temperatura, ok? E a rotação e tal, eu vou olhando aqui. Com relação à injeção eletrônica, pessoal, desse carro aqui, parte de vela, cabo, atuador de marcha lenta, sonda, isso aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade. Vou pedir para essa cliente trazer o carro novamente aí para mim, e aí sim eu vou trabalhar em cima da parte de injeção eletrônica aqui, manutenção, acertar, fazer teste e tal, tudo mais aí, ok? Eu sei que tem muita gente que fala: pô, eu tenho um casinho aí, eu tenho um problema, eu não sei o que pode estar acontecendo, tá? Então vamos por etapa. Aqui eu estou resolvendo o problema de arrefecimento. Se o teu carro está esquentando, está fervendo, está tendo algum problema relacionado a arrefecimento, é porque o sistema está em colapso, está com problema. Então antes de fazer limpeza ou qualquer coisa, tem que trocar bomba, válvula termostática e verificar se o radiador está entupido, ok? Trocou bomba, válvula termostática, radiador não está entupido, eletroventilador aciona e desaciona aí na casa dos 100 graus, então aí você faz uma limpeza no sistema e aí tem que funcionar. Mesmo assim não está funcionando, tá? O que não funciona? Não liga o eletroventilador, você pode estar com um problema intermitente aí na parte elétrica. Não, o carro continua esquentando, pressuriza o sistema demais, então a tua junta do cabeçote foi para o espaço, ok? Não é complicado, ok? Quem conhece o sistema de arrefecimento já rapidamente consegue identificar aí quando o carro está com problema aí de aquecimento, ok? Esse carro não estava com problema de aquecimento, porém ele estava baixando continuamente, né, a água ali no reservatório, que não é água, é líquido de arrefecimento, ok? E a gente sabe que quando está baixando continuamente é porque tem vazamento. E como a gente viu, vários pontos aí estavam vazando nesse carro. Beleza? Então agora eu vou seguir aqui com o restante da lavagem no sistema. E aí eu volto mostrando para vocês aí já o reservatório novo ali instalado e qual aditivo eu vou utilizar aqui no sistema em proporção. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora sim instalei aí o reservatório novo aí da Florio, né? Esse reservatório, pessoal, ele tem 3 tipos de modelos, né? Ó. Então tem os códigos aqui que a Florio faz, e aí aqui eles fazem uma marcação aí com uma tinta dentro da bolinha aqui, ó, tá vendo?
E aí o que aconteceu? O reservatório estava dentro do saquinho lá, eu não conferi ele. E ele veio com uma saída ou entrada, tanto faz, né? A mais aqui, ó, tá? E eu tive que fazer um isolamento aqui. Coloquei um parafuso aqui, uma mangueirinha, uma abraçadeira para travar aqui o parafuso e uma abraçadeira para prender a mangueira. Não tem problema nenhum em ficar dessa forma, ok? Só que fica esse detalhe aqui do reservatório, porque o outro reservatório aqui é obstruído, né? Se você olhar no outro reservatório, eu tô com ele aqui ainda, ele é obstruído aqui, ó, tá vendo? É tampado, tá? Então essa é a única diferença aí de um reservatório para o outro. Como hoje é sábado, eu não consigo mais, por conta do horário, fazer a troca do reservatório na autopeça. Já fechou a autopeça e isso é uma coisa ruim, né? Fazer serviço para você terminar no sábado, por isso que eu gosto muito de fazer o serviço e terminar ele até na sexta-feira, né? No sábado eu não costumo fazer certos tipos de serviço justamente por isso, porque você fica dependente aí às vezes de peça ou trocar peça, alguma coisa do tipo, e aí não tem como você fazer nada, né? Ainda bem que aqui eu consegui isolar aqui e não vai ter problema nenhum. De resto o reservatório é praticamente o mesmo. Coloquei um parafuso de fixação com uma chapa, o outro reservatório não tinha, estava solto o reservatório aqui no cofre do motor, então eu só tive que soltar as duas abraçadeiras, puxei o reservatório e ele saiu. Agora aqui não, aqui o reservatório está firme, porque ali tem um parafuso e uma espécie aí de grampo, né? Uma chapinha ali com uma rosquinha, onde tem um parafusinho ali que prende o reservatório. Não tinha isso, estava sem, eu coloquei aí. Então agora o reservatório está firme no lugar. Substituí, claro, as abraçadeiras, como eu fiz todas as outras abraçadeiras, eu substituí. Aqui também eu substituí, coloquei essas abraçadeiras universais. E tá aí o reservatório novo instalado, ok? Ali embaixo, pessoal, no dreno do radiador, o que eu fiz? Eu tirei o dreno e ele não tinha mais a borrachinha, né, de vedação, por isso que estava vazando. Então eu coloquei só um anelzinho, um anel O-ring ali e resolveu o problema, beleza? Aditivo, pessoal, eu vou utilizar aqui, como eu sempre venho usando aí, o aditivo da Petronas, tá? Esse Coolant, ele atende a norma 15297, que é a normativa nova aí para aditivos orgânicos. Esse é o aditivo que eu vou utilizar, ok? Aí tem gente que fala assim, então eu vou comprar esse aí que esse é bom. Pessoal, o aditivo ele só tem que seguir a norma. Se o aditivo segue a norma em 15297, olha no rótulo atrás e verifica a composição do aditivo, ok? E para ele seguir a norma, a NBR 15297, ele obrigatoriamente vai ter que ser fabricado aí com glicol. Então você leu no rótulo atrás, está escrito lá, atende a norma NBR 15297, não tem problema com relação à marca. Pode ser o Paraflu, pode ser o Petronas, pode ser o homologado aí pela montadora. Eu tenho aqui os aditivos homologados aí pela montadora, ok? Max, por que você não usa um original aí? Porque ele atende a norma 15297 como o Petronas atende. Por que eu vou utilizar o Petronas? Por uma questão de valor, ele é concentrado, ok? Ele é mais barato, ele é concentrado e eu compro ele em grande quantidade aí na distribuidora, ok? Então é o produto que eu tenho em maior quantidade aqui na oficina e ele atende a norma aí, ok? Então eu posso aplicar esse aditivo aqui da Petronas sem nenhum problema aí, tá? Sem nenhum problema eu posso fazer a aplicação desse aditivo aí, ok? Eu vou usar aqui duas águas desmineralizadas da Radiex. Então eu juntei dois aditivos com duas águas desmineralizadas, deu um total aí de 4 litros, ok? Na proporção de 50%. Max, ficou água no bloco do motor aí. Sim, ficou água no bloco do motor. Não tem problema essa água que está aí no bloco do motor, porque você vai pôr, né? Eu vou pôr aqui o aditivo com a água desmineralizada e vai se juntar com essa água que está aí no bloco do motor, ok? Automaticamente esse cliente vai ter que voltar aqui para a gente ver o grau de degradação e fazer uma nova substituição do líquido de arrefecimento. Já mostrei isso aí no meu canal. Então aí a gente vai novamente entrar com um aditivo na proporção de 50%, ok?
E aí automaticamente a quantidade de água no bloco ali com cloro, ela vai sendo diluída, vai se diminuindo, né? O ideal, pessoal, é sempre utilizar a água desmineralizada, tá? Ele é o produto, a água desmineralizada é o produto ideal para mistura. Tem muita gente que fala, mas você deixou água no bloco, ou eu posso usar água de torneira? Pode usar, só que a água de torneira, pessoal, ela contém cloro, né? A alcalinidade da água é diferente da água desmineralizada. Então, quando você utiliza água de torneira, uma parte do aditivo, vamos dizer assim, né, uma certa eficiência do aditivo, ela é perdida por conta que você está usando água para diluir o aditivo concentrado, ok? Quando você faz uso da água desmineralizada, aí esse já é o produto ideal, porque o aditivo ele é construído para se usar a água desmineralizada, né, para se diluir, para fazer a composição, e não a água da torneira, que contém o cloro aí, ok? Então você perde um pouco da eficiência do aditivo a partir do momento que você já entra com água da torneira, tá? Então fica aí só o detalhe aí, que às vezes as pessoas perguntam. Aqui no caso não tem jeito como você eliminar toda a água do bloco do motor, eu teria que fazer uma lavagem aí, saiu cerca de 4 baldes de água suja, eu teria que fazer toda essa lavagem com água desmineralizada, não tem como, a gente usa aí água da rua, água de torneira. Só que essa água da rua de torneira, ela varia de cidade para cidade, de município para município. Tem lugar que usa água de represa, né? Cada lugar usa um tipo de tratamento, cada estado, cada município usa um tipo de tratamento com relação à água que sai da torneira, ok? Então aqui eu esgotei o máximo que deu, ou você tira uma mangueira inferior do radiador, ou abre um dreno, como eu fiz aqui, e aí vai sair toda a água possível aí. Vai ficar água no bloco? Vai. Aí você entra com a água desmineralizada e o aditivo, isso vai se misturar, mede com um termodensímetro, acerta a proporção e entrega o carro. Sujou, vai lavar de novo, mas aí você já não lava com a água da rua, você só faz uma troca parcial, tá? Do aditivo. Você verifica o grau de degradação e faz uma troca parcial. Assiste o videozinho aí do Peugeot 207, degradação do líquido de arrefecimento, tá aí no meu canal. Eu mostrei lá como é que eu fiz aí a verificação da degradação e como eu fiz a substituição. Ela é parcial, ok? E dessa forma vai chegar um dia, vai chegar um momento que não vai ter mais a degradação ali do líquido de arrefecimento tão acentuada. Ele vai degradar ao longo dos anos, né, das quilometragens, mas não mais como no princípio, que é uma degradação rápida do aditivo, né? Ok? Então é o aditivo que vai fazer o funcionamento aí. Ele vai começar a limpar aí todas as partes do motor aí, aonde você só passa água e não limpa, não sai, ok? Consegui tirar aí cerca de 3 baldes, né? Aquele balde ali, ó. 3 baldes, não foram 3 não, foram 4 baldes de água aí contaminada, com ferrugem. Agora não saiu mais, agora é o aditivo que vai fazer a função dele. Eu gosto, pessoal, e prefiro usar esse método, ok? O próprio aditivo fazer a limpeza. Ah, Max, você tem um produto aí da Radiex, tem um produto da STP, da Kolbe, que faz essa função. Você põe, funciona o carro, ele vai lavar, limpar o sistema aí, vai soltar muito ferrugem e aí você faz a lavagem com a água. Tem. Cada mecânico, pessoal, tem um jeito de trabalhar. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Não vou ficar falando aqui dos porquês eu prefiro fazer dessa forma com o próprio aditivo, ok? Isso aí fica para um outro dia, uma outra oportunidade. Agora eu vou fazer o abastecimento aqui, funcionar o carro, monitorar aí com o scanner, ver se fica direitinho, para poder fazer a entrega para o cliente. Mas eu já mostro para vocês aí na sequência, depois aí já o aditivo, tudo certinho aí já no lugar, beleza? Bom, pessoal, agora sim, serviço aí finalizado, ok? Reservatório bonitinho, tampa instalada, líquido aí tá no nível, ok? A gente tem uma marca aqui, ó, que é o nível máximo, nível mínimo, ok? Isso aí deve ser sempre respeitado. E é importante, o proprietário tá sempre abrindo aqui o capô, né? E tá verificando aí, batendo o olho aqui se tá entre o máximo e o mínimo aí, ok? Estando entre o máximo e o mínimo, beleza.
Abaixou aí, tá para baixo do mínimo, aí tem que se preocupar aí, né? Porque pode ter algum ponto de vazamento, como eu já comentei, pode vir a acontecer do radiador não suportar e acabar vazando, e se vazar, vai esquentar o carro e pode queimar a junta do motor aí, junta do cabeçote, e causar sérios danos aí o motor, e vai ficar muito caro aí, ok? Então, eu não fiz a troca aqui do radiador, então vale sempre lembrar isso aí, porque às vezes sai da oficina com o carro assim, tá tudo resolvido, testou, gastei uma grana, tá tudo bem. Não tá tudo bem ainda, ok? Mas boa parte aí das peças envolvidas no sistema de arrefecimento foram trocadas. Vale sempre lembrar isso, eu sempre gosto de lembrar isso. Sistema funcionando direitinho, ok? A ventoinha acabou de ligar aí, ela liga no 100, tá baixando a temperatura, ó, tá estado de marcha 1 ligado. Marcha 1, marcha 2, porque esse carro tem ar-condicionado, então você tem uma velocidade mais rápida e uma mais lenta, né? Então está baixando aí, ó, a temperatura do líquido de arrefecimento, rotação ok, tensão da bateria. Então fiz aqui o diagnóstico com scanner, monitoramento, aqui está tudo ok. Eletroventilador acabou de desligar ali, ó, a temperatura continua descendo. Então tudo tranquilinho, tudo belezinha. Aqui eu já posso dar por concluído aí serviço desse carro, né, do Fiestinha. As peças que foram trocadas estão aqui, né? Correia que estava toda ressecada, a bomba d'água aí que estava toda detonada, enferrujada, né? A tampa da válvula termostática que eu mostrei para vocês, a válvula termostática que ela até aparenta ser nova, né? Mas ela estava travada, aberta aqui, provavelmente porque ficou aí trabalhando sem aditivo, olha lá, ó. Tá? Olha lá, a válvula aberta. Então é o que eu sempre digo, não adianta você querer pôr uma peça nova e não utilizar o líquido de arrefecimento, ok? Troquei o sensor de temperatura porque ele está todo oxidado, ele perde aí a referência. O selo aí do cabeçote. A mangueira inferior é essa aqui, grandona, eu mostrei para vocês. Os dois rolamentos. Aqui a gente tem o reservatório. Aqui a embalagem, né, das peças, a bomba da SKF, correia foi da Continental, os rolamentos da Cobra, a válvula termostática da Waller e também aqui a carcassinha ali, a tampa, né, que essa tampa aqui foi da Valclay, que eu pus depois no finalzinho, e também aqui o sensor de temperatura da MTE. Então essas peças aí foram as que foram utilizadas, além do líquido refrigerante. Eu usei na verdade 2.6, olha lá, já tem 400 ml aqui, eu vou acrescentar ali, vou desligar o carro, esperar esfriar um pouquinho, colocar mais um pouquinho aí, porque a gente sabe que quando a gente faz esse procedimento, sempre tende a baixar um pouquinho, então conforme ele vai esfriar aqui, é natural, vai baixar um pouquinho ali, já vou avisar isso para o cliente também, vou fazer o complemento ali, mas se não der, eu vou entregar aí para o cliente, e aí ele mesmo faz o complemento. Então usei praticamente 3, eu coloquei 2 com 2 águas aqui no galão, coloquei lá no sistema, houve a necessidade de abrir aí um terceiro litro dele concentrado para fazer a adição. Então foram 3 aditivos, 2 águas desmineralizadas, ainda ficou aqui a tampa, que era essa tampinha aqui da Florio, né? Essa tampinha que ela não é boa, embora o reservatório da Florio aí é muito bom, eu não gosto muito dessa tampa, prefiro utilizar aí a tampa genuína, a tampa original. Reservatório da Florio eu não tenho o que falar, mas a tampa eu não gosto, não recomendo, né? 2 parafusinhos aqui também, ó, ficou aí da carcaça, né? Que era dessa peça aqui, ó, da carcassinha que eu substituí. Enfim, é isso aí, pessoal. Serviço pronto, serviço já concluído, motor funcionando aí direitinho, apesar que esse carro não veio aqui para acertar nada relacionado à injeção eletrônica, né? Até porque o cliente disse que está tudo normal, mas a gente sabe que tem manutenções vencidas a serem feitas, assim como o arrefecimento, né? Ela disse que estava só baixando um pouquinho e ela tinha que ficar completando água ali, e não é normal, né? Complemento contínuo de água aí no reservatório é porque a gente tem problema de vazamento, como vocês viram aí nesse motorzinho Enduro aí. Sistema simplesinho, facilzinho de fazer o serviço, mas tem ali as suas, né, dificuldades aí, mas todo carro é assim, não tem problema nenhum. Pessoal, eu vou finalizar esse serviço por aqui. Esse carro eu não vou dar uma volta com ele, porque não tem necessidade de dar uma volta, ok?
Eu já fiz alguns testes aqui, embora eu gosto sempre de fazer aquele teste em rodovia para verificar aí a ventilação, né? Porque às vezes a gente tem um radiador obstruído, entupido, e às vezes o carro superaquece na rodovia. Não é o caso desse carro, porque o cliente não me relatou nenhum problema relacionado a superaquecimento, ok? Então eu não vou fazer o teste, até porque o radiador ele costuma entupir, mas não é sempre, tá? Não é todos os casos, depende muito de carro para carro, beleza? E só mais um registro, pessoal. Esse carro aqui, ele tem um problema aí na aferição, como todo carro, ó. Aqui a gente está marcando aí 96, 97 graus Celsius. E aqui no painel a gente tem um ponteiro de um sensor de temperatura. Olha lá onde está lá, ó. Tá? Eu acho que o ponteiro ele teria que estar um pouco mais alto ali, mas olhando melhor agora parece que tá tudo ok, né? Normalmente esses ponteiros aí analógicos, eles costumam perder um pouco a aferição com o tempo, né? Mas eu tinha reparado da outra vez, mas agora olhando melhorzinho, tá num ângulo melhor aqui junto com vocês aí na câmera, parece que tá tudo bem aí, tá direitinho ali, tá ideal. Quando tá nessa posição aí na letra R, né, entre o O e o R ali da palavra normal, tá próximo dos 100 graus aí, 96, 97 graus aí, que é o que a gente viu, ok? Então, só mais esse detalhe aí, queria estar olhando isso, acabei lembrando agora e fui dar uma olhadinha aí junto com vocês para ver se tá tudo bem ali. Eu peguei já carros aí que a temperatura estava diferente do que a gente estava registrando no scanner aqui, ok? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, mais esse trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse serviço. Tem outro carro como esse, como eu já mencionei, um casinho Enduro aí no meu canal. Dá uma olhada lá, foi um serviço mais completo, onde eu mexi também na parte de injeção eletrônica, além do arrefecimento. Então, se você tiver dúvida aí com relação ao trabalho ou quiser ver um pouco mais, tem aí um casinho Enduro no meu canal aí, procura aí que você vai ver. E esse carro voltando aqui para a oficina para fazer mais algum trabalho, ou no arrefecimento ou qualquer outra coisa, sendo possível aí eu registro e posto para vocês aí no canal. Ok, pessoal? Valeu, um grande abraço, valeu!